Amados irmãos e irmãs, paz e bem, dia 13 de janeiro, quarta-feira, o Evangelho é Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 39. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente à casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho que nós acabamos de ouvir é o famoso Evangelho da cura da sogra de Pedro, que estava de cama, que tinha uma febre misteriosa. Jesus a curou e diz o texto que ela começou logo a servi-los. Aqui já tem uma lição muito bela. Todo aquele que em algum momento da vida foi alcançado pela misericórdia de Deus, pela cura, pela graça, pela salvação, não foi alcançado por um acaso, foi alcançado para que pudesse servir aos irmãos, para que aquele testemunho, aquela graça, aquela cura se transformasse em serviço para o próximo, se transformasse em generosidade para com o outro, para com o próximo. Então ela, logo que a febre desapareceu, logo que ela ficou curada, ela começou a servi-los. Somos curados para servir, somos amados por Deus para servir, somos tocados pela graça para aprendermos a servir o próximo. E o texto continua, o segundo ponto que podemos comentar é que levavam a Jesus todo tipo de gente doente, todo tipo de doença, de pessoas possuídas pelo demônio, para receberem a cura e a libertação. O ministério de Jesus, o anúncio do Evangelho, a Boa Nova, acontece com a pregação, mas acontece também com sinais. Os sinais confirmam a pregação e o confirmam como filho de Deus. E diz o texto que ele então curou muitas dessas pessoas que vieram e expulsou também muitos demônios. Mas não deixava que os demônios falassem. Quer dizer, aquilo que eu dizia ontem no Evangelho, não permitia esta comunicação. Não havia comunicação, não havia acordo, não havia diálogo entre Jesus e os demônios. Ele era muito seguro de que o seu ministério deveria ser fazer a vontade de Deus e não deveria dar espaço nenhum, nenhuma concessão, nenhum acordo, nenhum espaço para que o demônio falasse. Veja que o demônio fala de muitos modos, não fala somente através de uma boca, não é? Mas fala nos acontecimentos também, assim como Deus fala na história. O demônio se manifesta também nos acontecimentos, se manifesta nas rixas, nas brigas, nas fofocas, nos venenos que uma pessoa pode lançar contra a outra, na má vontade, na conversa, no fuxico, como a gente diz no popular. Nestas coisas todas o demônio se manifesta e fala. É preciso cortar toda ação que seja demoníaca e permitir que Deus fale, e somente Deus fale.
porque só de Deus é que vem a palavra que salva o ser humano. Muito bem, o terceiro ponto da nossa meditação é que de madrugada, quando ainda estava escuro, ele se levantou e foi rezar num lugar deserto. Jesus tem uma vida de oração muito intensa e os discípulos, num certo momento da caminhada, percebem que a oração tem uma força, tem um efeito muito forte na vida de Jesus. E a um certo ponto eles pedem: Senhor, ensina-nos a rezar também, porque nós queremos construir com o Pai essa intimidade. Porque eles veem a personalidade de Jesus, veem o modo como ele se comporta, veem o modo como ele reage às dificuldades, veem o modo como ele enfrenta as dificuldades do dia a dia. E então eles concluem a vida de oração, a intimidade com o Pai. É dali que ele tira forças para conviver no mundo como ele convive com tanto equilíbrio. Então, um certo dia eles dizem: ensina-nos, Senhor, a rezar, porque eles veem o valor da oração, o valor do diálogo, da intimidade com Deus. Jesus sai de madrugada, num momento de silêncio, e procura um lugar deserto, porque assim deve ser a vida de oração. Muito bem. Quarto ponto para a nossa meditação é que os discípulos então vão até Jesus e ele diz: agora vamos a outros lugares, a outras aldeias, eu devo pregar o evangelho em todos os lugares. E ele andava por toda a Galileia pregando nas sinagogas e expulsando os demônios e realizando milagres. Amados irmãos e irmãs, diante desse texto, nós podemos tirar várias lições para a nossa vida, não é? Eu procurei falar a partir de 4 pontos, de maneira didática, e nós podemos tirar muitas e muitas lições para a nossa vida. A primeira coisa é que Jesus vai ao encontro da sogra de Pedro, que está doente, para curá-la, mas não se trata de uma cura sem propósito. Jesus cura, primeiro porque quer o ser humano restaurado, mas também para que o ser humano possa servir, possa usar a sua saúde, o seu bem-estar, os seus dons a serviço do próximo. Todas as vezes que recebermos uma graça de Deus, possamos ter essa consciência. Ele nos deu para que possamos usá-la a serviço do próximo. Primeira grande lição. A segunda grande lição é que Jesus pregava e não somente anunciava com palavras, mas com sinais anunciava o reino de Deus e o Evangelho, curando doentes, expulsando demônios. O segundo grande ponto que nós podemos guardar para a nossa vida é que toda pregação precisa ser confirmada pelas obras. O Senhor nos deu hoje, a nós, a Igreja do Brasil, a graça de confirmar a nossa pregação com as nossas obras, né? Esse é um grande desafio. De escutar a voz de Deus e querer cumprir a vontade de Deus. Querer com as obras, com a vida prática, testemunhar aquilo que anunciamos. O terceiro grande ponto e desafio para a nossa vida é construir uma vida de oração. Uma vida de oração que possa dar sustentabilidade a tudo que nós realizamos, a todas as obras que fazemos, né? Uma vida de oração que ampare, que dê sustentação e que dê profundidade às obras que nós realizamos, porque do contrário nós não vamos anunciar o reino de Deus com eficácia. Então a vida de oração é importantíssima, né? A busca da comunhão profunda com Deus. Quando nós rezamos, nós criamos uma espécie de atenção, um coração atento, uma mente lúcida para acolher a sabedoria e para fazer uma revisão constante da vida e melhorar aquilo que não estamos fazendo de acordo com a vontade de Deus. E o último ponto é que Jesus vai a muitos lugares. Ele não escolhe lugar onde pregar. Nós também não podemos escolher lugares. Não podemos escolher o lugar ou a ocasião. Todos os lugares e todas as ocasiões são oportunidade para falarmos do amor de Deus.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo dia, paz e bem.